Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Depois você pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e fica também um convite para você acessar as minhas redes sociais, o Instagram, o Facebook e também o Twitter, tá certo? Lembrando que esse programa ele é exibido no YouTube e lá fica para sempre. Eu agradeço desde já o meu convidado, o defensor público aqui de Rio Preto, Dr. Júlio Tanoni. Meu amigo pessoal, Júlio, agradeço muito a sua presença por vir aqui logo no comecinho do ano de 2023. Um ótimo ano para você, um ano abençoado também. Muito obrigado, Rodrigo, por esse convite. Parabéns aqui pelo espaço, por esse projeto, e espero poder estar à altura de tratar desses temas que não são importantes, não são caros e também possam gerar interesse para a comunidade, para as pessoas que nos acompanham aqui no canal. Parabéns, Rodrigo e a equipe. Legal. Júlio, quem vem aqui no podcast ganha presente, tem muita gente querendo vir. Só olha, ganha o café Bem Brasil. É um café que ele é produzido aqui bem pertinho de Rio Preto. Ele é aqui de Guapiaçu, uma empresa... Ó, já sentiu o aroma aí? O pessoal fala mesmo. É só de chegar perto da embalagem, o aroma já vem. Você toma café, Júlio? Sim, tomo sim. E café expresso? Também. Ah, bacana. Fica aqui um convite para você experimentar, levar também para a esposa, né, para a família, enfim. Espero que você goste. E você que quer, também deseja experimentar o Café Bem Brasil, você pode acessar aqui o QR Code, apontando a câmera para cá, onde você vai ser enviado lá para o site do Café Bem Brasil para você efetuar a sua compra. É muito bacana esse produto aqui. Se você ainda não teve a oportunidade, olha, não perca essa oportunidade. E também você que é empresário, pode colocar aqui, Júlio, obrigado. E você que também que é empresário, estamos começando em 2023, muito planejamento, você pode trazer sua marca aqui para a televisão, no podcast Diário do Rodrigo Lima. Estava mostrando para o Júlio. Júlio, quantas visualizações teve o canal até o mês passado? Pois é, 1.700.000 visualizações. Parabéns para o canal, Rodrigo. 1.700.000. Estou muito feliz, agradeço a audiência de todos vocês aí que curtem aqui e acompanham o nosso trabalho. Ô Júlio, vamos falar agora de coisa séria, né, aqui da cidade. O ano mal começou e você já foi chamado para um encontro lá na prefeitura com o prefeito Edinho Araújo, até com o doutor Evandro Pelarinho, o magistrado da Infância e Juventude aqui de Rio Preto. Qual que foi o tema? Bem, foi mais um dos encontros dos tantos outros que têm ocorrido para pensar a cidade, especificamente em temas envolvendo atendimento social, né, desenvolvimento social do município, né, e tivemos a notícia também de que o município agora vai assumir aquela área do IPA, né, que fica bem próxima ao lado da estação ecológica e da floresta municipal, floresta estadual do município, e que são áreas importantes, né, que se bem empregadas vai fazer toda a diferença, desde o escoamento de água ali, a absorção de água para abastecer os nossos lençóis freáticos aqui, até o emprego para ações sociais, ações ambientais, enfim, é uma área muito importante. Nós tivemos essa boa notícia e de alguma forma nós fomos convidados ali para saber e ao mesmo tempo compartilhar ideias e soluções para bem empregar aquela área ali localizada num ponto tão importante para o município e para a prefeitura também. É o pulmão verde de Rio Preto, né? Ali nós temos uma área importante e você tem uma atuação também ali em relação à ação criminosa, a suposta ação criminosa o pessoal colocou fogo ali naquela área, né, Júlio? Você teve uma atuação ali também no ano passado, né? Sim, na verdade houve alguns problemas, seja de ordem construtiva, seja de ordem de preservação, e enfim, nós fizemos algumas ações, particularmente no âmbito administrativo, e que culminaram em medidas que visam proteger aquela área, desde o aumento e a garantia de
o reflorestamento, essa preservação e até mais recentemente um acordo por meio de um termo de ajustamento de conduta que garantiu a instalação, a edificação, a construção de uma sede de apoio para o funcionamento dessas unidades de conservação e que muito em breve nós queremos apresentar e comunicar para a comunidade local. Legal. Como defensor público, a atuação aqui fica o nosso cumprimento por conta da atuação da Defensoria Pública no ano de 2022. Creio que muita gente teve acesso, outras pessoas não, ao trabalho que foi desenvolvido pela Defensoria, especialmente relacionado à população de pessoas em situação de rua aqui, né, Júlio? E nós tivemos agora, parece que é um problema, acaba de fechar uma torneira aqui, abre-se outra ali, que é o caso agora resolveu-se ali o problema da chamada Cracolândia em Rio Preto, né? Foram instalados até portões para as pessoas não acessarem debaixo ali do viaduto da rua João Mesquita, e agora essa população ali acabou ocupando um imóvel particular, né? Um antigo posto de combustíveis ali na Filadélfia. Você isso já está no radar, no seu radar? Como é que a Defensoria está vendo esse problema, que também preocupa muitos comerciantes ali da região central da cidade, viu, Júlio? Pois essa questão, a atuação para o atendimento desse problema, que não tem solução, as pessoas em situação de rua, os miseráveis que vivem nas ruas, não, historicamente, não tem uma solução pronta e simples, né? É o tipo de problema que a sociedade precisa conviver e buscar soluções para minorar os seus efeitos, né? E sempre na perspectiva da garantia de direitos e não por meio de ações higienistas e afugentar essas pessoas, né, que são pessoas, homens e mulheres como nós e que se diferenciam de nós pela ausência de moradia. Isso é importante dizer. E esse abrigamento, esses espaços abandonados, acabam sendo ocupados justamente porque ficam ali disponíveis para acesso das pessoas e porque os proprietários não dão a função social, o emprego adequado para esses espaços. E aí cabe ao município notificar e garantir que esses proprietários deem uma destinação adequada para esses imóveis, né? E ao longo de 2022, de fato, foi um ano bastante intenso envolvendo esse trabalho e os resultados já estão falando por si, né? Desde o fim daquele espaço que abrigava dezenas de pessoas, que foi sendo apelidado de Cracolândia de Rio Preto, né, que hoje não existe mais, por meio de uma ação intensa, articulada e capitaneada pela Polícia Militar, mas que teve a participação, inclusive articulada pela própria PM, né, para que houvesse uma atuação intensa na área social e de saúde, né, até hoje aquele grande espaço do Centro Pop servindo como uma área, né, um centro de convivência de baixa exigência que tem atraído essa população, esses grupos, para fins de atendimento, de encaminhamento da forma como eles precisam e que a sociedade deseja. Você acha que o poder público, o município, tem atendido todos os apelos feitos pela Defensoria de tentar minimizar o impacto social na cidade como um todo, da presença, porque a gente sabe que tem pessoas em situação de rua que não quer viver a situação, mas foi imposta, né, de alguma forma, pelo rompimento dos laços familiares, por circunstâncias que a vida acabou levando essas pessoas, né, mas ali também tem outros que acabam, digamos assim, se infiltrando e gerando problemas, ou os pequenos furtos, roubos, até ali na região central. De que forma você tem atuado, a Defensoria Pública tem atuado nesse sentido ali na região central de Rio Preto? Bem, com relação ao município, nós temos visto uma secretaria, secretários, equipes, técnicos, né, absolutamente envolvidos com esse tema para apresentar soluções, desenvolver mecanismos e ações e, de fato, e quando necessário, implementar e aprimorar as políticas públicas, especialmente que é a transversal, que é a mais importante sob o nosso ponto de vista, que é a de moradia. Nós temos defendido que essa é uma política que precisa ser implementada e que hoje já foi recebida de uma forma muito mais madura pela própria prefeitura e que já inclusive é um compromisso de envolvimento e investimento nesse tema,
né, que como de fato temos defendido, é algo central na atuação para atendimento dessa população. De outro, a Defensoria tem buscado, desde o ajuizamento de ações para a garantia de direitos dessa população, né, seja na área de habitação, saúde, né, até e principalmente realizando muitas ações, diálogos, oficinas, até audiências públicas, participando e promovendo ativamente, de modo a que toda a sociedade, né, que está em meio, está envolvida com esse tema, consiga compreender, se conscientizar e se engajar na atuação e para o atendimento desse tema. Então esse é o nosso trabalho, tem sido nosso propósito, e os resultados têm falado por si, e aqui eu quero fazer um registro especial em nome de todos esses profissionais, servidores públicos, na pessoa do Dr. Evandro Pelarim, nosso juiz de direito, que tem se dedicado tanto e se entregado tanto para esse tema e tem sido tão importante na construção e costuras de soluções, enfim, que tem sido e tem feito a diferença nesse tema em tantas áreas, desde do serviço de entrega de alimentos até, como eu disse, garantias de atendimento na área de moradia para esse público, para essa população. Nós tínhamos uma das principais reivindicações em relação à distribuição de alimentos, né? Uma alimentação que até havia um desperdício de muitas marmitas na região central. Ali no Centro Pop teve conseguiram fazer com que houvesse uma concentração, distribuição de alimentos ali naquele espaço? Pois é, esse é um tema muito importante que eu gostaria de ressaltar. Você que quer ajudar, nós estamos precisando da sua ajuda na distribuição e oferta de alimentos, principalmente para que nós tenhamos garantia de que todos os dias haja oferta desse gênero alimentício, desses alimentos que essas pessoas precisam. Num país tão rico como o nosso, uma região tão próspera como a nossa, não podemos sequer pensar que um irmão nosso, uma irmã nossa vai deixar de ter acesso a 1, 2, 3 refeições num dia, né, no contexto atual. Então, você que quer e pode doar, nós precisamos da sua ajuda. O que nós te pedimos e orientamos é que você busque informações, seja no Centro Pop, seja na Secretaria de Assistência Social ou na própria Secretaria de Abastecimento e Agricultura, para que você seja orientado de como ajudar. Nós temos hoje, dos 7 dias da semana, temos 5 dias que há um fornecimento já estruturado, com o apoio da sociedade civil organizada, né, mas existem 2 dias ainda, domingo e quarta-feira, que nós temos aí ainda a necessidade de complementação. Você que é cristão evangélico, cristão católico, que está envolvido com ações religiosas, espíritas, nós precisamos da sua ajuda. Você que não está envolvido com nenhuma dessas atividades religiosas, mas está envolvido com outras ou quer participar, procure então a Secretaria de Assistência Social, de Agricultura ou o próprio Centro Pop, ali próximo do Jordão Reis, bem no centro de Rio Preto, e se informe de como você pode ajudar. Nós precisamos de fato do seu envolvimento, da sua ajuda. Júlio, nós tivemos até um evento grandioso realizado no Centro Pop. Você acha que ali foi um divisor de águas daqui para frente na organização dessa população de ruas? E eles também tiveram consciência do que representou aquele evento ou não? Não tenho dúvida. Foi um evento organizado pelo Tribunal de Justiça, inédito no interior do Estado, né? Nesse tipo de evento organizado pelo próprio Tribunal de Justiça, que costuma ter agendas outras, se preocupar com outras ações, e que envolveu ali mais de 40 entidades. Nós costumamos dizer que aquele evento se deu como uma forma de congraçamento e como uma forma também de identificarmos uma virada de chave, né, na compreensão e no envolvimento do poder público e da comunidade geral no enfrentamento desse tema. E nós temos dúvida que a partir de novembro, o evento se deu ali no começo de novembro, nós vimos ali uma disposição, passamos a ver um novo momento na atuação para atendimento dessa população, desses grupos, né, e especialmente a garantia de que essa convivência da comunidade local com esses grupos, com essas pessoas, passassem a ser menos violentas, essa convivência passasse a ser menos traumática e mais
cooperativa, que envolvesse mais solidariedade e mais fraternidade. Então, foi um evento de congraçamento, também tivemos um momento ecumênico ali, religioso, e que fez toda a diferença para aquelas pessoas que estão trabalhando e para as pessoas que estão recebendo o atendimento. Então, de fato, foi um evento muito importante que certamente teremos outros ao longo dos próximos meses e anos. Nós tivemos eventos similares, inclusive posteriormente na capital paulista, né? Como é que chama, Adriano? Pop Rua Ajude. Pop Rua Ajude, justamente. E nós teremos outros também durante esse ano. E, assim, nós tivemos... sabe quantas pessoas em situação de rua conseguiram emprego, buscaram tirar documentação? Foram muitas, né? Eu vi o balanço divulgado recentemente até pelo Dr. Evandro. Muitas pessoas ali buscaram emprego, estão transformando a vida, né? E aí eu queria entrar num outro tema interessantíssimo, importantíssimo com você, que é a questão da moradia, né? Você tem até um projeto, um programa que foi debatido até na sede da Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto, a ACIP. Eu estava presente, inclusive com a secretária de Assistência Social, Helena Marangoni, onde foi colocado ali um projeto desenvolvido na cidade de Franca. E, posteriormente, nós tivemos um outro encontro também na Câmara Municipal, uma audiência pública, que teve a participação do prefeito, e houve ali um debate muito forte em destinação de recursos para esse projeto, para constar no orçamento. Como é que está essa situação? Fala um pouquinho desse programa. A gente vai conseguir efetivar esse projeto ao longo desse ano, Júlio, ou não? Bem, primeiro dizer que o programa Moradia Primeiro é um programa que já tem mais de 40 anos, implementado em diversos países do mundo, e no Brasil já conta com ações e iniciativas em diversas outras cidades. A cidade de Franca, por estar mais próxima e por ter apresentado resultados que têm trazido bastante interesse de outros municípios, nos chamou a atenção e fomos visitar o projeto, conhecer a sua implementação, e vimos ali uma ação absolutamente eficiente em termos de emprego de recursos e resultados alcançados. Com um baixo volume de recursos, mas com muita criatividade e muita técnica, ciência aplicada e implementação de ações com erros e acertos. O município tem desenvolvido ali e apresentado um programa consistente que muito nos servirá como referência para São José do Rio Preto. O programa Moradia Primeiro, ele basicamente propõe que a moradia é algo central nas ações de atendimento em favor e através dele para a população em situação de rua. É a partir da organização de um espaço de moradia, de um teto, né, que todas as demais ações de saúde, de assistência, de empregabilidade passam a ter e apresentar maiores resultados. Então, a partir da moradia é que podemos falar em atuação, em solução efetiva para a população em situação de rua. E é bom dizer aqui, Rodrigo, que a moradia, esse programa não se destina a todos, não é um programa universal, mas basicamente para as pessoas em situação de rua com perfil crônico, ou seja, aquelas que não vão conseguir sair da rua sem o apoio, sem a atuação do poder público. Então, é isso que a gente tem investido, é nesse ponto que nós temos travado o debate, e nós temos, por parte da própria Prefeitura Municipal, um compromisso já nos relatado, inclusive pessoalmente pelo vice-prefeito Orlando Bolsonaro, que não vai faltar recursos para a implementação do programa, e nós temos confiado assim e vamos continuar trabalhando e discutindo e debatendo uma solução que seja efetiva, que seja de Estado e não só de governo A ou B ou C, e que de fato apresente soluções para a comunidade, especialmente com foco na população em situação de rua, em situação crônica. A ideia seria proporcionar essa primeira moradia para quantas pessoas? Bem, um piloto, né? Um projeto que já está experimentado, ele não precisa de só experimentação. Adequação. Pensamos aí em começar com 80 a 120 vagas, né, ao longo de um primeiro ano, sendo dividido ao longo dos meses, talvez seja o ideal para a gente ter de fato algum impacto visível, né, e que de fato atenda a um grupo. Nós estamos falando de um grupo aí de 800 a 1.000 pessoas, 120 vagas nós conseguimos atender em pouco mais de 10% da população. Então, já seria bastante importante, razoável por um primeiro momento,
né, mas que de fato traria aí um senso de resultado factível, né, e aferível, inclusive para as equipes que vão realizar esse programa e executar esse trabalho. Mesmo porque, paralelamente, está sendo feito também um levantamento de pessoas que querem retornar às suas casas, né? Para restabelecer os laços familiares. Você ouve muitas histórias ali na defensoria. As pessoas, não só a população, as pessoas vão buscar qual tipo de ajuda na defensoria, Júlio? Bem, a maior demanda envolve, primeiro, a violência institucional. Essas pessoas reclamam muito de terem sido vítimas de violência, seja por parte das forças policiais, seja por parte também de servidores, de um modo geral, seja violência física ou mesmo agressões verbais, ameaças, retaliações, né? Também nós recebemos demandas envolvendo acesso a atendimento de saúde, medicação, né? Também perda de documentos. Muitos deles reclamam que há perdas e acabam tendo dificuldade de acessar e garantir alguns direitos por conta disso. E, mais recentemente, o que tem nos chamado a atenção é o caso de pessoas idosas em situação de rua que estão super endividadas. Elas têm uma renda, né, mas a renda está completamente comprometida por conta de débitos, compromissos e empréstimos feitos anteriormente. Temos casos de 3 pessoas idosas, 3 mulheres, as 3 em situação de rua e as 3 super endividadas por conta da assunção, enfim, da contratação de diversos empréstimos e que contribuem, assim, além do desfazimento dos vínculos familiares, enfim, algum problema de saúde, né, que também tem reforçado essa vulnerabilidade delas, mas principalmente a dificuldade de acessar a renda para que elas possam, inclusive, se alimentar ou mesmo alugar algum espaço que elas possam se acolher. Então, são casos bastante emblemáticos que a gente tem trabalhado intensamente para tentar resolver. E o principal desafio esse ano da Defensoria em relação à população de rua, qual que vai ser? Implementação do programa? Sem dúvida, trabalharmos para que todas essas ações, né, em conjunto com as secretarias, com os profissionais, né, os servidores, os excelentes servidores que o município dispõe hoje, que estão envidando todos os esforços, né, para melhoria das ações, enfim, dos serviços, mas também em paralelo garantir que haja a implementação de uma política pública, né, que garanta um programa de moradia para a população em situação de rua. Basicamente, aquela população, como eu disse, que precisa mais de acesso, aquela cronificada e que precisa desse programa para poder, de alguma forma, se organizar e ter alguma chance de sair das ruas e ter algum nível de garantia e de mínima, né, de direitos e de sobrevivência, para não dizer outra coisa. Eles precisam, a moradia passa a ser algo elementar para a sobrevivência dessas pessoas. Nós não podemos deixar que essas pessoas, esses irmãos e irmãs nossas, continuem sendo colocados em risco as suas vidas, né, não ter o mínimo de dignidade pela ausência de um teto, né, um teto básico para garantir, inclusive, o funcionamento do serviço de saúde mental, né, e a garantia, por exemplo, de que elas vão ter alguma chance depois de ter algum trabalho e renda e ter o nível de autonomia que todos nós precisamos. A ideia seria aluguel de imóveis, em princípio. Isso, existem várias modalidades. A alocação social empregada no Moradia Primeiro é a que nós temos sustentado como a mais eficiente e seria mais prática para a implementação já no curto prazo aqui no município. E aí ajudaria a pessoa depois também se restabelecer junto ao emprego e ela ficaria no imóvel por um tempo, conseguiria um emprego, depois ela sairia do imóvel, aí buscaria se desvincular do programa para andar com as próprias pernas, é isso? Sim, a autonomia, inclusive, é um dos objetivos, né, do programa. E tão importante quanto o espaço, né, não estou falando de uma casa, num modelo de habitação, num programa de habitação social, enfim. Estou falando de um espaço, seja um quartinho, uma edícula, né, uma casa pequena, que consiga receber essas pessoas. Né? E evidentemente que elas precisam do apoio do poder público e da própria sociedade para que elas alcancem esse espaço, né? Normalmente elas buscam dentro do programa áreas onde elas já têm vínculos estabelecidos com pessoas, conhecidos, até algum parente, né? Então ali ela consegue ter algum nível de restabelecimento de vínculos,
né, e acompanhamento, às vezes mais de uma vez por dia. O monitoramento para não ter consumo de entorpecentes, das drogas, equipes né? de saúde, das equipes de assistência social, até mais visitas, inclusive mais de uma vez no dia. Franca tem sido, assim como eu disse, um exemplo na implementação desse programa, né? Lembrando que o município de Franca conta com uma universidade pública, a Unesp, que oferece o curso de serviço social. Então, aquela experiência, né, a universidade ali dando suporte para por meio dos seus profissionais ali formados, dando suporte para a implementação, de fato, tem sido um diferenciador daquele município, e também ao lado de uma aposta, né, do prefeito municipal, né, nesse programa, e que hoje está como eu disse, se tornando uma referência no país, né, para o atendimento da população em situação de rua. Tem todo um critério, né, Júlio, de escolha, as pessoas que vão ocupar os imóveis, não vai ser vem aqui, você Sim. que está aqui, né, vai ter toda uma... Sim, como eu disse, não é um programa universal. Sim. Ele deve ser destinado às pessoas em situação de rua crônica e que apresentem perfis, características que demandem a implementação imediata e a apresentação, a oferta desse serviço, né? É bom dizer, Rodrigo, e aí é um ponto que é bastante discutido, que vence-se aquele paradigma de que a pessoa tem que demonstrar que ela tem um merecimento do espaço. Não. Ou que ela precisa passar por diversas etapas até chegar na contemplação desse espaço. Na verdade, é o contrário. É o espaço, é a moradia que garante as outras fases, né? O modelo etapista de estágios, né? Então, quando nós subvertemos essa ordem, quebramos esse paradigma, é que com essa ação, esse acompanhamento, os resultados começam a aparecer. Só para você ter uma ideia, o custo de saúde de uma pessoa na rua que precisa de uma internação, né, para uma pessoa que, estando no Moradia Primeiro, num programa de moradia, busca por meios próprios uma unidade de saúde, uma UBS, por exemplo, é infinitamente menor. Então, nós costumamos dizer que o próprio programa ele se reverte em economia para o município nos aspectos de saúde, de assistência, e lembrando que o custo também de uma vaga no Moradia Primeiro é em torno de 30% de uma vaga numa unidade, num espaço de acolhimento, né, em uma entidade de acolhimento como nós temos aqui. Então, ele em si, o programa em si, ele não só é efetivo por conta do seu resultado social, mas também porque o valor assim empregado é muito menor do que o pagamento, a contratação de vagas em unidades, entidades de acolhimento, como nós estamos acostumados a conhecer aqui em tantos outros lugares. Júlio, qual foi o momento de maior tensão para você em 22? Você teve várias atuações aí, inclusive pedindo aí transporte público para eleitores, né, durante o processo eleitoral, mas o que te marcou no ano passado que você falou assim, nossa, foi um caso diferente que você deve ouvir cada história, né? Como defensor público, você está ali na entrada, né? As pessoas não têm para onde recorrer, as pessoas vira e mexe, eu ajudo pessoas ali na região central, pessoas sempre falam, onde fica a defensoria, né? E você deve ouvir cada história, tem cada uma, né? Duas eu gostaria de registrar aqui, me vem à memória. A primeira, sem dúvida nenhuma, tem a ver com a atuação institucional da Defensoria e que garantiu uma formação em direitos humanos, né, para as forças de segurança. Nós falamos de quase 50 policiais militares e guardas civis, enfim, forças de segurança, numa semana inteira de profunda imersão, né, nesse tema, e hoje nós temos pelo menos quase 50 profissionais formados com uma consciência muito diferente, certamente, da que eles tinham antes, né, da população em situação de rua. Então, essa me parece que foi uma grande conquista, uma conquista civilizatória do nosso município, né, com esses profissionais passando de figuras que seriam aí a serem afastadas ou separadas, né, do grupo para se integrarem efetivamente por meio do conhecimento e das interações na atuação envolvendo a população em situação de rua. Uma outra, sem dúvida, talvez a mais alegre para mim como defensor público, foi a decisão que nós obtivemos junto à Justiça, né, que garantiu o passe livre para a população, principalmente a população mais pobre, que não podia votar
no segundo turno, e aí nós ajuizamos uma ação, conseguimos decisão favorável, né, que garantiu então o transporte para a população poder exercer esse direito tão importante de cidadania, né, político e de cidadania que nós tivemos. Talvez a mais triste, sem dúvida, e para mim, talvez para tantas outras pessoas, foi os resultados da polarização política, né? Muitas pessoas próximas, alguns inclusive que nós temos assim uma relação de afeto estabelecido, completamente transtornadas, para dizer o mínimo, né? Com os dobramentos da política e enfim. Então fica uma nota que foi bastante negativa, mas que nós também podemos transformar, sem dúvida nenhuma, em uma página a ser virada e superarmos, né, esse momento que foi e tem sido ainda, né, de recrudescimento aí das ações, inclusive violentas, né, por conta da política partidária, das eleições. Você acredita que nós teremos mudança? Nós saímos de um governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, ao retorno agora do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em relação às políticas públicas, a maneira da política pública de uma maneira geral voltada para a área de atuação da Defensoria. Você acha que vai ter muita mudança ou não? Bem, Rodrigo, eu gostaria de dizer primeiro que nós tivemos uma escolha de qual modelo de civilização, qual estágio civilizatório nós queríamos viver. Um que pregava, sob o nosso ponto de vista, né, a violência, o obscurantismo, né, a exclusão, tudo que nos afasta desse momento, talvez, dos séculos que nós vivemos de desenvolvimento, enfim, de solidariedade, né, e a nossa sociedade, e aí o sentimento é de alívio, que nós escolhemos um outro modelo. Modelo de solidariedade, de democracia, de participação social nas decisões para o Estado e para a própria sociedade, né? Um que debochava das pessoas morrendo por falta de ar, ou por outro que vai às lágrimas em pensar que um irmão ou uma irmã nossa está sem alimento no prato. Então esse é o modelo de sociedade que nós escolhemos e é um alívio. Nós temos hoje, muito longe de um representante ideal, mas alguém que, de alguma forma, na história, com muitos erros, sem dúvida nenhuma, mas que apresentou e tem condições de apresentar uma evolução, como eu disse, e para a instituição que eu represento e que eu atuo já há mais de 16 anos, representa sim a garantia de que nós vamos ter mais acesso, mais distribuição de renda, né, de um lado a produção de riqueza, que é tão importante, mas de outro também que essa riqueza seja distribuída equitativamente, haja simetria entre a produção de riqueza e a distribuição para todos e todas. Você então, resumindo, você, pelo teu posicionamento político pessoal também, sofreu muito, Júlio, que você defende as minorias também. E há esse questionamento muito difícil para você também. Pois é, Rodrigo. Eu, inclusive, escrevi recentemente a respeito disso, tive a oportunidade de publicar um artigo nesse sentido. Eu não tenho dúvida que a nossa sociedade está doente, ela adoeceu, e a política foi talvez o grande responsável por esse processo. Políticos tiveram condições de, por suas palavras que se refletem em ações, trazer um processo de adoecimento profundo da nossa sociedade. Então, nesse sentido, nós precisamos restabelecer os nossos pactos. Nós precisamos fazer pactos não só de restabelecer nossos vínculos, mas de restabelecer um pacto de afeto entre cada um de nós, né? Nós não podemos ter medo disso, nós precisamos confiar, né? As pessoas que se identificam como cristãos, né? Cristãs e cristãos, né? Que o governo anterior trouxe tanta confusão na mente das pessoas, o que seria o cristianismo, quem seriam os cristãos, né? Isso tem que ser esclarecido, que o cristão não tem um político, não tem um Messias, né? O nosso Messias já veio, e essa confusão precisa ser debelada o quanto antes, e precisamos olhar um para os outros e nos vermos como irmãos, né? E é isso que a gente tem pregado, que haja então compromissos de
cuidado, de responsabilidade com o outro, com a consciência do outro, né? E temos espaços de encontros e diálogos e reconstrução. O Carpinejar, Fabrício Carpinejar, um poeta, ele costuma dizer, e é um tema, uma frase que eu tenho trazido, né, que nós devemos embrulhar nossas palavras com gentileza, e todas as nossas conversas serão sempre um presente. Então, quando eu penso nisso, eu tenho a impressão de que nós precisamos cuidar mais uns dos outros e, como eu disse, restabelecer e fazer pactos de afeto para que nós superemos esse momento, né, de tanta divisão, de tanta violência, né, e olhamos para frente, né, mais como uma sociedade, né, civilizada, o modelo civilizatório que nós gostaríamos de ter, né, de uma sociedade que consegue conviver com suas diferenças e superar as suas dificuldades ao longo do tempo. E vai levar tempo para a gente chegar nesse nível de maturidade que você está pregando, né? Não tenho dúvida que as lacunas deixaram, e a violência toda deixaram muitas marcas, mas nós podemos superar, sem dúvida nenhuma, com boa vontade, disposição e com consciência de cada um de nós. Né, nos colocando sempre no lugar do outro e buscando entender o ponto de vista do outro, e quando nós não tivermos um acordo, um consenso, mas que pelo menos nós respeitemos, né, e tratemos de um para com o outro, as nossas relações sejam marcadas pelo respeito, mas também pelas gentilezas. Ok. Júlio, a gente já estamos quase caminhando aqui para o nosso final do nosso bate-papo. E você, sobre a Defensoria aqui em Rio Preto, está à disposição, como qual cidadão pode procurar a Defensoria, onde fica a Defensoria também, e qual o volume aí de trabalho que vocês tiveram em 2022, quais foram os casos que vocês mais atenderam porque vocês são em vários defensores, né? Não é só você, tem outros igual promotores de justiça, né? Bem, a Defensoria tem se dedicado no pós-pandemia, né, vamos dizer assim, a qualificar e aprimorar os nossos modelos de acesso. Hoje nós temos 3 portas de acesso, ao invés de uma só. Além do atendimento presencial, nós temos um sistema de agendamento virtual por meio do site www.defensoria.sp.def.br. Nós temos um 0800 também que aparece ali no site, caso a pessoa não tenha condições ou tenha dificuldade de acessar. A maior parte das nossas demandas são na área de família, direito civil, família. Temos atuação também das 5 varas criminais, nós temos atuação em 3 varas criminais atualmente, com defensores públicos. Nós precisaríamos de mais profissionais, hoje nós somos 13 defensores públicos atuando em Rio Preto, com o apoio de convênios. Nós temos convênios com entidades e com a própria Ordem dos Advogados do Brasil, né? E os desafios são de aprimoramento para o acesso à justiça e principalmente pela promoção, né, dos direitos sociais, dos direitos humanos. A Defensoria, desde 2014, passou a ser, de acordo com a Constituição, um instrumento, né, de aprimoramento e promoção dos direitos humanos, é um instrumento da própria democracia, né? Então, nesse ponto, além da assistência jurídica para acesso ao Poder Judiciário e a garantia de direitos, mas também a promoção de ações, políticas públicas que atendam a população, principalmente a população mais vulnerável. Hoje o nosso recorte de renda para o atendimento individual é de 3 salários mínimos, de núcleo familiar, 4 salários mínimos em alguns casos em que a pessoa tem um nível de vulnerabilidade mais profunda, pessoa doente com uma doença grave, ou seja, o egresso do sistema prisional, por exemplo. E todos os dias nós realizamos esses atendimentos, desde o atendimento individual, com soluções e consultoria jurídica, até as ações que podem e corriqueiramente, inclusive, chegam nos tribunais superiores. Nós também temos algumas pessoas que têm vizinhos aqui, que sabem de algum morador, algum vizinho, algum amigo que precisa do serviço da Defensoria. Ele pode fazer um encaminhamento, uma denúncia sobre algum fato que está acontecendo. A quem ele pode recorrer, Júlio? Bem, existe uma rede, né, e a Defensoria compõe essa rede de garantia de direitos. Então, procurando a Defensoria Pública, o sistema de atendimento e agendamento é muito simples, tem sido aprimorado cada vez mais, né, em alguns casos procurando o CRAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social mais próximo, a porta de entrada é o CRAS saúde, mesmo. Isso, e aí quando envolve demandas de violação de direitos, a Defensoria pode ser acionada e nós atuamos a partir desses acionamentos. E qual foi a área de mais atuação fora a população de rua? Qual foi que a Defensoria teve? Você, por exemplo, que você atuou?
Bem, a maior parte das minhas demandas envolvem acessos à saúde, né? Seja para a aquisição de medicamentos, seja para internações. Nós temos visto um aumento bastante preocupante do número de pessoas idosas muito doentes e que estão quase em sua maior parte acamadas e que precisam, sem retaguarda familiar, sem suporte familiar, e que precisam ser institucionalizadas. Nós temos poucas vagas, né? Já há alguns anos nós temos enfrentado esse problema e tem se avolumado, particularmente por conta do adoecimento dessa população, né? E o envelhecimento da nossa população. Então, é uma demanda que tem sido trazida uma preocupação grande para nós, né? E de outro lado também, muitas pessoas super endividadas, a ponto de sua dignidade, a sua capacidade de pagar suas dívidas, suas contas, ficar completamente comprometidas, e também sendo necessário por conta disso medidas administrativas e judiciais para dar o mínimo de solução para que essas pessoas voltem a ter condições de sozinhas, né, entrar novamente no mercado de consumo, consumir, e garantir que elas tenham acesso aí a serviços e produtos básicos que nós precisamos. Então, são duas frentes de trabalho que nós temos visto com bastante preocupação e que nós temos desenvolvido ao longo desses 2022 e pretendemos desenvolver agora no próximo ano, nesse ano de 2023. Inclusive, o governo federal acabou de anunciar um programa para ajudar as pessoas endividadas. Muito por conta da pandemia ou não? Não tem relação? A pandemia foi um fator que certamente aprofundou esse problema, né? Já era um programa, que inclusive vinha no programa do candidato Ciro Gomes e que me parece que foi acolhido pelo Lula e o presidente Lula e sua equipe, né? E que com a participação, certamente existe uma engenharia por trás disso, mas a participação de bancos, principalmente os bancos públicos, vai ter condição de, sem dúvida nenhuma, ajudar essa população, esse enorme contingente, né? Estamos falando aí de 60%, 70% da população que não consegue honrar todos os seus compromissos ao longo do mês, né? Isso já há algum tempo, há vários meses, né? Um número aí significativo de pessoas, fala-se em 70, 80 milhões de superendividados. Então, é muita gente que precisa de políticas públicas que não apenas favoreçam individualmente essa pessoa, mas que ela, voltando ao mercado de consumo, a consumir, ela consiga também contribuir para a economia, e, enfim, que havendo consumo, há produção, se há produção, há emprego. Então, a roda da economia poder girar a partir dessas intervenções estatais, né? Enfim, então, é bem interessante essa ideia, e nós contamos que ela, de fato, saia do papel e dê resultados que ela se propõe a gerar. Legal. Júlio, agradeço muito sua presença aqui no podcast Diário do Rodrigo Lima. Passou muito rápido hoje, hein? Você também teve essa sensação ou não? Foi bem rápido, bem rápido. Gostou? Gostei bastante, Rodrigo. Obrigado novamente pelo convite. E eu vou seguir à disposição, né, como profissional. Eu sou um servidor público e quero estar assim à altura para poder contribuir para a sociedade, né, para a comunidade rio-pretense e em especial para a mais pobre, a população mais vulnerável que depende dos serviços públicos, em especial para o acesso à justiça e garantia de direitos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Te agradeço muito pela defesa. Eu sei que você recebeu vários convites, mas você falou, olha, vou aqui no podcast, no Diário do Rodrigo Lima. Meu muito obrigado, Júlio. E agradeço você também que esteve aqui com a gente, acompanhando o podcast, o bate-papo aqui com o defensor Júlio Tanoni, um dos defensores públicos aqui de Rio Preto. Você pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no Twitter. E você sabe, jornalismo é que tem lado o seu, que nós todos tenhamos um 2023 abençoado. Até mais, pessoal!